escaladores, vamos para o nosso primeiro resumo de mercado do mês de julho. Já passamos da metade do ano. E aí, as suas metas estão se realizando? Tudo aquilo que você pensou lá em janeiro está acontecendo? Nessa semana nós entramos no mês de julho e esse mês que trouxe uma semana mista, mês velho, mês novo e também Ibov desce, Ibov sobe, muita coisa para contar aqui para vocês no resumo de mercado, escaladores. Mas antes da gente iniciar, eu já quero fazer aquele pedido para vocês deixarem aqui o seu like, curte esse vídeo, compartilha para chegar em pessoas que querem aprender sobre investimentos, querem entender como que funciona isso e colocar o dinheiro para trabalhar de verdade. Então deixa aquele comentário também e ativa o nosso sininho aqui em cima para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Que aqui no nosso canal a gente tem avaliação de ativos, a gente tem o resumo da semana, a gente tem a carteira da Estelinha, que é a filha do meu sócio, babyzinha mesmo, que você pode acompanhar cada investimento que ele está fazendo. Então o nosso canal é completo, não deixem de acompanhar todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês. Agora, sem enrolação, vamos falar da nossa Bolsa de Valores, que subiu na sexta-feira, no último dia de movimentação dessa semana. Teve uma subida leve, uma subida tímida de 0,74%, mas a semana acumulou muitas notícias mistas. No começo da semana nós viemos de quedas, 3 dias de quedas consecutivos, e aí terminamos a semana com 2 dias de alta. Mas roda a vinheta que eu quero trazer toda essa informação aqui para vocês no detalhe. E vamos lá, vamos voltar aqui na segunda-feira, primeiro dia da semana, que começou quente, hein, escaladores? Lá no Oriente Médio, lembra que eu falei para vocês na semana passada que teve um cessar-fogo, Estados Unidos e o Irã, de fato, dando as mãos? Pois é. Nesse período do final de semana, escaladores, eles voltaram a trocar farpas, voltaram a se desentender. Porém, o cessar-fogo continua valendo a pena. Que cessar-fogo mais doido, né, escaladores? Um tiroteio daqui, um tiroteio de lá, mas Estreito de Hormuz está aberto com fluxo normal. Agora virou só uma guerra entre eles mesmo e tá tudo bem. Se não afetar a economia do mundo todo, tá tudo em ordem, deixa eles guerrear. Apesar disso ser ruim, infelizmente, mas eles que se entendam por lá. O importante é não afetar no nosso bolso aqui e, claro, mais países do mundo que acabam sendo prejudicados, né, com essa situação aí do petróleo. E falando em petróleo, esse por si só continua estável, voltando a valores que ele já estava lá no passado, antes mesmo da guerra acontecer. Isso é ótimo para a nossa inflação, isso é ótimo para o nosso bolso. E inclusive vamos falar também da Magda, que é presidente aí da Petrobras, que também fez um anúncio essa semana que existe a possibilidade do nosso combustível cair de preço. E na segunda-feira o nosso Ibov caiu, pois tivemos uma movimentação fraca. É Copa do Mundo, né, pessoal? E o Brasil ganhou de virada contra o Japão na segunda-feira, mas com isso a movimentação do nosso Ibov ficou extremamente baixa. Não é para tanto, né? Todos aí, a maioria dos investidores querendo ver o nosso Brasilzão dando a raça no campo, e ganhamos, ainda bem, e vamos ganhar o próximo jogo contra a Noruega. Vamos fazer aí uma fezinha para que isso dê certo. Na segunda, o nosso Ibov caiu e na terça ele cai de novo. Mas agora a atenção não é tanto em relação ao Oriente Médio, que continua sim sendo visado pelos investidores. Mas o ponto principal nesse momento é os dados do emprego e desemprego aqui no Brasil, trazidos pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do nosso país, que para nossa felicidade veio abaixo do esperado. Quando esse indicador vem abaixo do esperado, ele é celebrado, pois reduz a pressão sobre a inflação e abre mais margem para o nosso Banco Central reduzir as nossas taxas básicas de juros. Nós já sabemos, né, escaladores, quando o país tem uma taxa básica de juros mais baixa, a tendência é que ele evolua melhor.
As pequenas empresas, principalmente, tendem a sofrer mais com uma taxa básica de juros muito alta. E aí, quando essa taxa básica de juros abaixa, elas conseguem respirar aliviadas. E não só as empresas, nós consumidores também, uma vez que uma taxa básica de juros elevada aumenta juros de financiamento, empréstimos e muitas outras coisas. Mas mesmo com essa notícia, não foi o suficiente para os investidores se animar, porque agora também existe uma preocupação em relação ao fiscal. Na verdade, essa preocupação não é de agora, ela já acompanha o nosso país tem um tempo. Porém, em períodos de eleição, essa preocupação fica mais fomentada. E um ponto que foi crucial, escaladores, nessa semana, foi que o governo divulgou o quanto será gasto pelo fundão eleitoral. O fundão eleitoral, escaladores, são aquelas propagandas de políticos que nós vemos na TV, aqueles santinhos que são jogados na rua, tudo aquilo faz parte do fundão eleitoral, que veio nada na casa dos 5 bilhões que serão gastos de campanha eleitoral. Esses 5 bilhões serão distribuídos em 30 partidos políticos que nós temos aqui no Brasil. E claro, os dois partidos que mais vão gastar desse fundão eleitoral é o PL em primeiro lugar, com 881 milhões, seguido do PT com 615 milhões de gastos, escaladores. Isso é muito dinheiro. Por isso que quando eu falo para vocês que eu não gosto de nenhum dos dois, é exatamente por isso. Agora fala para mim se não seria muito melhor usar esse dinheiro para a saúde, para a educação. Deixa aqui nos comentários se você acha que esse dinheiro também seria muito melhor visto aí na nossa saúde e na nossa educação, que infelizmente é muito precária. E só para deixar claro que essa informação do fundão eleitoral, eu não simplesmente tirei ela da minha cabeça. Ela está no site do TSE. Todos os brasileiros conseguem entrar no site do TSE e ver essas informações a fundo. Então, se de repente você duvidou de alguma coisa aqui, corre lá para ver que vai estar explicadinho para você. E aí na quarta-feira a gente tem a terceira queda consecutiva da nossa bolsa de valores, sendo impulsionada principalmente por Vale. Vale e Petrobras são os maiores pesos dentro do nosso Ibov. Aliás, se você não sabe o que é Ibov, deixa aqui nos comentários também. Se você não souber, eu vou fazer um vídeo te explicando o que é o Ibov e as empresas que compõem ele, para ficar mais fácil ainda esse resumão de ser entendido. Combinado? Então a Vale despenca na contramão do minério de ferro somente porque algumas casas de análises tiraram ela do radar. E muitos investidores acompanham essas casas de análises e passaram a vender Vale e alocar o seu dinheiro em outras empresas que aos olhos dessas casas de análise estão mais interessantes no momento. Coisa que eu confesso para vocês, escaladores, que eu adorei, uma vez que eu tenho Vale na minha carteira e a minha intenção é adquirir mais sobre o papel dela. Isso aqui não é uma recomendação de compra, estou falando de uma empresa que eu tenho na minha carteira que eu gosto e que paga bons dividendos. Mas fica a dica, né? O governo também recuou no subsídio que ele tinha colocado em relação ao nosso combustível, uma vez que o petróleo volta aos seus valores normais de quando estava antes daquela guerra lá no Oriente. E até mesmo a Magda, a presidente da Petrobras, veio a público falar que a empresa estuda uma possibilidade na redução do combustível, o que para nós brasileiros é maravilhoso, uma vez que o combustível alto afeta diretamente no nosso bolso. Eu confesso para vocês, escaladores, que aqui na minha cidade, estou no interior de São Paulo, eu já vi uma melhora na bomba. Pequenininha, mas já temos uma melhora ali para a gente se alegrar. Se baixar mais ainda, ótimo, ficaremos cada vez mais felizes com essas quedas nos preços e também a nossa inflação vai melhorar com essa situação da baixa do petróleo. E na quarta-feira a bolsa recuou 0,27%, um recuo também pequeno, mas ainda em queda na casa ali dos 171 mil pontos. Outra notícia que impulsionou essa queda na quarta-feira foi as pesquisas eleitorais que indicam que num possível segundo turno o Lula está à frente de Flávio Bolsonaro. Como eu já falei para vocês anteriormente, escaladores, eu não gosto de nenhum dos dois, mas
Isso impacta a nossa bolsa de valores e não podemos fechar os olhos, porque ao mesmo tempo que a bolsa cai, pode surgir oportunidades para a gente comprar cada vez mais bons ativos em bons preços. E tivemos também a notícia dos Estados Unidos ligando 3 empresas ao PCC, que eles consideram como a pior organização criminosa do Ocidente. E com isso fez o dólar subir, com investidores tirando o capital aqui do Brasil, se sentindo inseguros e levando o capital lá para o exterior. A gente fechar a semana aqui, que já acumulou 3 quedas consecutivas, segunda, terça e quarta, eu quero te falar sobre a nossa consultoria individual. Nós chamamos ela de acelerador patrimonial. O acelerador patrimonial, essa consultoria, ela serve para que você fique cada vez mais tranquilo com os seus investimentos. A sua carteira sendo gerida por nós, especialistas nesse assunto. O acelerador patrimonial, você vai ter um acompanhamento intensivo com especialistas, tirando as suas dúvidas quase que instantaneamente e toda a gestão completa da sua carteira, com o time perfeito do momento de compra e o momento de venda, para dessa forma você ter aí um fluxo de renda passiva que seja realmente aquilo que você deseja para o seu futuro. Então, se o acelerador patrimonial ele faz sentido para você, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um formulário. Preencha esse formulário que alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. E agora sim, vamos para o nosso fechamento da semana, que na quinta-feira o Ibov deu um salto, foi lá em cima, beirou a casa dos 174 mil pontos, subindo mais de 1,65% no dia. E um dos pontos que fez a nossa bolsa subir nessa quinta-feira foi o payroll, que é o dado do emprego americano. Então nessa semana nós tivemos o dado do emprego brasileiro e o dado do emprego americano, que os dois vieram abaixo do esperado. O que eu já falei para vocês que isso é bom. Lá nos Estados Unidos tivemos a cerca de 57 mil novas vagas de emprego sendo criadas, o que fomenta cada vez mais a economia. Esses dois dados do emprego brasileiro, o emprego americano, mais a queda do petróleo durante essa semana, fez com que os investidores se animassem. E apesar da semana ter começado em queda, na quinta-feira a subida foi garantida. O principal ponto desse dado do emprego americano é que com essa informação reduz a possibilidade deles subirem a taxa básica de juros lá. E nós já sabemos, né? Taxa básica de juros mais baixa, melhor para a economia do país. Então isso deixou os investidores mais tranquilos, querendo investir para ter rentabilidades maiores. Mas apesar do Ibov ter chegado na casa dos 174 mil pontos na quinta-feira, ele teve uma queda, mas ainda assim terminou o dia de alta, uma alta de 0,62% na quinta-feira, subindo aí na casa dos 172 mil pontos. Deu aquele respiro, né, pessoal? Para os investidores de curto prazo, fica todo mundo doido com esse sobe e desce. E aí o nosso Ibov subiu na quinta e na sexta-feira, o último dia de pregão, a primeira sexta-feira do mês de julho, ele sobe de novo. Então nós tivemos aí 2 dias de respiro nessa semana. Apesar da movimentação reduzida dos investidores essa semana, já que os mercados americanos estão fechados devido ao feriado da independência deles, mesmo com a movimentação menor, a nossa bolsa sim sobe, uma alta de 0,74% no dia de hoje e acumulando uma alta de 0,45% na semana toda. Então perceba, escaladores, mesmo que nos 3 primeiros dias da semana ele acumulou queda, na quinta e na sexta-feira deu um respiro tão forte que ainda assim a semana fecha em alta de 0,45%. Eu acho que eu já achei o grande culpado da nossa bolsa cair, hein, escaladores? Se a gente for parar para analisar, nos 3 primeiros dias da semana, nós tivemos o Ibov caindo com movimentação do exterior. Na sexta-feira não tivemos movimentação do exterior. Achamos o grande vilão da nossa bolsa.
Mas brincadeiras à parte, escalador, vamos às maiores altas da semana. E como principal alta de sexta-feira, fechando aí o dia de sexta, CSN subindo 4,33%. Seguida dela, a nossa Magazine Luiza, que já foi queridinha de muitos investidores que eu sei. Magazine Luiza subiu 4,22%. Em terceira posição, como maior alta, nós tivemos a Ultrapar, com alta de 3,50%. Agora na contramão, as que mais caíram na sexta-feira, liderando o ranking de maior queda, nós tivemos Isae 4 caindo mais de 4%, seguindo de Asas 2154, que essa empresa tá dando o que falar com aquela briga entre os dois gestores, e também agora com a notícia da possível venda da Farms Hill, que é uma marca que está dentro da empresa. A Asas já é a segunda sexta-feira seguida que está aí na lista das grandes quedas, caindo no dia de hoje 1,15%. E na nossa terceira queda do dia, MBRF caindo 0,94%. Escaladores, eu quero que vocês entendam uma coisa. Diante de toda essa semana que eu trouxe de notícias aqui para vocês, eu quero que vocês percebam um fator. Em nenhum momento eu falei de fato das empresas. Olha quantos fatores externos impactam a nossa bolsa e às vezes muitas pessoas que não estudam as empresas a fundo acabam ficando intimidadas com essa volatilidade. E uma coisa que eu falo para você, a maior parte da volatilidade das empresas acontecem por fator externo. Então estude cada empresa que você tem para que você fique mais à vontade na hora de investir e não simplesmente caia nessa volatilidade, nessa movimentação que as pessoas fazem de venda no desespero, sem entender de fato o que a empresa faz por detrás do ticker. Então, escaladores, use a volatilidade da bolsa a seu favor. Compre boas empresas em bons preços que você vai ter um retorno de dividendo melhor e também uma valorização mais alta. Pessoal, esse foi o resumo da semana, nossa primeira semana de julho. Que esse mês seja um mês abençoado para todos e nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e um bom final de semana para vocês.